Max. Então, a pergunta foi essa que eu lancei para a gente começar a conversar, tentando definir um pouco, do ponto de vista teológico e doutrinário, como vocês, enquanto tradição batista, mas antes, inclusive antes da tradição batista, de pensar teologia protestante de modo geral, como vocês definem a disciplina eclesiástica e muito mais. Certo, Orlando, é bem interessante a introdução que você fez. Na verdade, você consegue perceber que nós herdamos e bebemos muito também deste pensamento da teologia reformada. Então, de um modo geral, herdamos a perspectiva de que a disciplina eclesiástica faz parte ali dos 3 marcos da igreja, uma igreja, vamos usar aqui a palavra pura, entre aspas, não é verdade? Yeah. Então, temos os 3 aspectos: a pregação correta da palavra de Deus, a ministração correta dos sacramentos, que na nossa tradição preferimos muito mais chamá-los de ordenanças, e a administração correta da disciplina eclesiástica. Então, temos este pensamento de que a disciplina eclesiástica é um dos 3 pilares, então, do reconhecimento que nós podemos fazer de uma igreja. Quero usar o termo pura, entre aspas, com todas as implicações que a palavra pode ter. Certo, certo. Eu acho que boa articulação entre esses 3 pilares, né, do que nós entendemos de como deve ser pensada a igreja, né? E aí, eu me preparando um pouco para essa nossa conversa, eu tentei compreender um pouco a própria noção de disciplina, né? O que a tradição, os textos teológicos, a própria discussão bíblica, né? Principalmente aí esse pensamento neotestamentário, como eles definem, como aparece o conceito de disciplina. Então, talvez o pastor poderia conversar um pouco, sinalizar um pouco disso, de como que aparece, o que é disciplina eclesiástica, como é que ela é pensada e como que ela é administrada, né? Certo. Orlando, normalmente o debate sobre a questão começa no Novo Testamento, não é? Onde você não encontra a palavra disciplina eclesiástica, esta denominação assim, não encontra no texto, mas você encontra a realidade da disciplina no meio eclesiástico, lá nas páginas do Novo Testamento. Então, na discussão teológica, normalmente começa-se a traçar o caminho a partir de Mateus, onde nós vemos a questão da disciplina lida nas palavras de Jesus, quando ele disse para Pedro: te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, a abordagem exegética dessa passagem observa no texto 2 perspectivas ou 2 implicações desta frase: darei as chaves do reino dos céus. Sendo que uma das implicações é a possibilidade que nós, como igreja, ou no caso os apóstolos, ou Pedro, na ocasião, essa autoridade que ele recebeu de providenciar a entrada no reino dos céus de pessoas salvas através da ministração da palavra de Deus. Ou seja, através da proclamação, através da pregação, então ele abre a porta do reino dos céus para a entrada das pessoas que então ouvem a mensagem do evangelho. Então tem este lado da proclamação, onde através da pregação da palavra de Deus, então ele abre o reino dos céus para a entrada de todos aqueles que responderem positivamente à pregação. Mas a outra implicação é então a autoridade disciplinar, ou seja, a autoridade que Jesus delegou aos discípulos e, por implicação, à igreja, de decidir e no sentido, então, de poder aplicar a disciplina em caso de algum procedimento contrário à própria vocação da igreja.
Então, a discussão começa dali e depois você pega o texto de Mateus também, creio que é Mateus 18, 17 a 18, onde, num contexto de muito mais grave, uma questão de disciplina, né? Onde temos ali o diálogo do irmão que pecar. Se o teu irmão pecar, então vai ter com ele. Se ele não te ouvir, chama mais 3 pessoas. Se não ouvir, chama a igreja. Se não ouvir, considera o publicano. Então, ali vemos que Jesus está a apresentar uma fórmula para o exercício da disciplina eclesiástica no seio da igreja. Então, a correlação entre os dois textos deixa muito claro que a questão das chaves e a implicação de ligar e desligar tem muito a ver também com essa autoridade que a igreja exerce no sentido de disciplinar um membro sempre que a sua conduta atropela as normas e procedimentos da comunidade cristã e acaba, então, manchando o nome de Deus. Mas, Orlando, eu acho que eu gostaria de ampliar a nossa conversa, porque eu gosto de pensar na questão da disciplina e também na questão da igreja, recuando um pouco para o Antigo Testamento. Não sei se você estaria disposto a fazer essa viagem. Por favor, fique à vontade. Eu não gosto de limitar. Essas são apenas disparadoras do diálogo. Então a gente pode ir até onde for possível. Certo. Então, eu gosto de recuar a abordagem e não começar necessariamente no Novo Testamento. Porque se você recua, por exemplo, até ao relato da criação, você consegue perceber que a disciplina, embora não seja ainda tida como uma disciplina eclesiástica, mas a disciplina é alguma coisa que está implícita ali no diálogo. Então, você percebe aí que Adão precisava de disciplina para poder obedecer o que Deus havia ordenado. E se avança no relato bíblico, é interessante que quando pegamos as leis, então a coisa é vista de forma mais explícita, onde Deus apresenta várias leis ali na caminhada com o povo rumo à terra prometida, e percebemos de forma muito nítida que era preciso disciplina para poder caminhar com Deus na jornada até a terra prometida. Então, a desobediência das leis estabelecidas por Deus acarretava uma punição, no sentido de trazer de volta a disciplina. E, olha, o caso de Acã, se pensar no caso de Acã, eu penso que é uma demonstração muito prática de como o próprio Deus exerceu a disciplina para voltar a trazer o povo à normalidade de procedimento. Depois daquele erro que Acã havia cometido, sob pena de servir de mau exemplo para a comunidade toda. Então, se olhar, por exemplo, para o livro de Juízes, é também uma demonstração perfeita de disciplina, porque percebemos que quando o povo pecava, então Deus permitia que ele fosse julgado para que o povo se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor. E interessante que a abordagem de Abacuque também nos leva a esta reflexão, porque naquele conjunto de perguntas que Abacuque faz, então Deus acaba dizendo a Babilônia funcionava como uma vara, não é? Um chicote para corrigir o seu povo. Então eu gosto de olhar para a questão da disciplina como alguma coisa que sempre fez parte da caminhada de um Deus santo com um homem pecador, que ele quer também. Então, foi um mecanismo usado para tentar trazer o povo a uma forma normal de procedimento para que correspondesse com as expectativas de santidade que Deus exigia para poder caminhar com este povo. Então, eu acho que quando chegamos no Testamento, já no contexto da igreja, então a questão da disciplina acaba institucionalizando-se. E ali, então, podemos usar com mais à vontade o termo disciplina eclesiástica, porque já nas páginas do Novo Testamento encontramos ali
o nascimento de uma organização, uma igreja com algumas normas de procedimento ainda incipientes, mas se vai criando uma comunidade com regras e formas de procedimento. Então, ali vamos ver já instaurada a disciplina eclesiástica como tal, porque conseguimos já ver como este processo funciona com a instituição igreja. Então, queria fazer essa viagem para tentar dar um pontapé de saída para a nossa conversa. Isso. Boa. Curti o panorama histórico. Perfeito. Eu quero, então, a partir disso, considerar aqui alguns aspectos que me parecem fundamentais para a gente conseguir fazer aquilo que, a meu ver, tem sido um grande problema, que nunca esteve na disciplina eclesiástica como tal. Porque isso é por esse panorama, a gente vai perceber pelo processo de institucionalização da própria igreja, que já está acontecendo no Novo Testamento, aí, porque a gente vai perceber, por exemplo, as disputas doutrinárias que você tem no Novo Testamento, principalmente dessa igreja primitiva, né? Então, a gente tem um modo de pensar alguns aspectos sobre cristologia, inclusive sobre soteriologia, enfim, a própria escatologia, que já são conflitantes nas próprias comunidades cristãs do Novo Testamento, né? De tal modo que a gente sempre, nas nossas discussões teológicas, todo estudante de teologia durante o seminário sabe disso, que a primeira coisa que a gente se escandaliza é quando a gente descobre que, afinal, não existia toda essa uniformidade no Novo Testamento. E o que não é problema, o que não é nenhum problema. Isso é a própria dinâmica dessa recepção da revelação de Deus nos aspectos culturais e as nossas limitações humanas, né? Então, cada um vai produzindo aí leituras, às vezes, diferenciadas. Então, a gente vai perceber que é dentro desse contexto das tensões, dentro desse contexto das divergências em alguns aspectos doutrinários, em alguns aspectos do pensamento sobre Jesus, sobre escatologia e muito mais, que a noção da disciplina como algo punitivo e, portanto, corretivo para determinadas pessoas dentro da congregação começa a ganhar uma outra visibilidade. Não sei se eu consegui me fazer entender, né? Porque a gente vê lá, por exemplo, na narrativa de Hebreus, né, no texto de Hebreus, a gente vai percebendo isso, né? Que a disciplina que é pensada no texto de Hebreu, que é essa lógica mais corretiva, ela se constitui dentro de um contexto de pessoas que estavam questionando interpretações sobre a pessoa de Cristo e muito mais. E a gente vai perceber que isso acontece, inclusive, nas comunidades joaninas também, né? Quando João escreve o Evangelho, depois reescreve os seus textos, as outras epístolas, para, ao que parece, corrigir certas interpretações equivocadas. Então, a disciplina começa a ganhar uma força corretiva muito mais com uma ênfase das disparidades doutrinárias. Só que a gente vem percebendo no contexto da própria modernidade, né, aí com a reforma protestante em Genebra, por exemplo. Eu gosto muito de tocar Genebra porque a ênfase da disciplina eclesiástica ganhou uma outra força com o projeto de Genebra, né, com o projeto lá de Calvino, né, e tal. Inclusive, algumas pessoas foram mortas amando de Calvino por conta disso, né? Então, também configura-se em Genebra a ideia da disciplina muito voltada à punição de pessoas que tinham aí umas tensões diferentes sobre o pensamento calvinista. Só que no nosso tempo, nós estamos percebendo que a dinâmica eclesiástica, quando vai pensar disciplina, vai muito mais numa perspectiva moral, né? Que é determinados membros cometem algumas falhas consideradas como pecado,
e essas pessoas, então, são punidas pelas suas falhas. Então, a gente tem também uma questão doutrinária, mas temos muito mais uma ênfase moral também. E aí a minha pergunta, e o que gera muito incômodo em mim, é até que ponto nós não deixamos de administrar corretamente a disciplina, no sentido que Jesus talvez nos propôs, por essa chave que o Cota traz no princípio, que é essa chave, né, dos ligamentos, que a igreja, enquanto corpo místico, tem autoridade, até que ponto nós não deixamos de exercer nesse sentido e passamos a exercer muito mais numa perspectiva punitiva a partir de uma lógica moral. Então, essa é a questão que lhe faço. Como é que percebe isso, se não está tendo uma interpretação um pouquinho equivocada da noção de disciplina no modo como nós, particularmente em Angola, vamos falar de Angola porque é o nosso território ali, né, de trabalho, enfim, como particularmente Angola tem sido, né, aplicado essa ideia de disciplina. Certo. Orlando, bastante interessante isso. Quando eu pensava sobre o tema também, achei que deveríamos refletir sobre deixa chamar duas tensões. Eu tenho estado a perceber duas tensões na nossa forma de aplicação da disciplina eclesiástica no meio angolano. Você tem, por um lado, esta perspectiva de olhar para a disciplina eclesiástica muito mais como uma forma punitiva de agir para com os membros que pecam, no sentido moral. E tem ali também toda uma questão de debate do ponto de vista ético, porque parece que olhar para a disciplina como uma ação punitiva e meramente assim, então parece que choca com a perspectiva divina do amor, ou seja, como um Deus que ama permite que a sua igreja cometa ações punitivas que não expressem o amor desse Deus para com a comunidade. Devia a comunidade eliminar a disciplina eclesiástica da igreja como forma de demonstrar às pessoas o amor de Deus. Então, percebe-se ali dois polos. Olhar para a disciplina como uma ação punitiva e olhar para o amor de Deus como um fator excludente, ou seja, parece que o amor de Deus não dá lugar a uma ação como o que se tem visto na disciplina eclesiástica. E ali você tem todo aquele desdobramento, né? Você tem desde igrejas que às vezes não saúdam a pessoa que está na disciplina, dependendo da forma, porque você sai do meio batista, vai para um outro lugar, você vai encontrar diferentes formas de aplicar a disciplina. Então, tem aquelas igrejas que o membro senta numa cadeira lá dos fundos e todo mundo que entra para a igreja já sabe que aquela é a cadeira dos réus. Então, quem está lá sentado cometeu. Está na lista. Está na lista que ninguém quer estar. Tem que evitar para chegar na igreja e sentar na cadeira do fundo, porque a gente vê, pô, o pessoal vai entrar, vai ficar aqui no fundo, vai pensar que eu estou em pecado. Então a gente sempre quer ficar Então você tem todo esse desdobramento. Tem também, por exemplo, aqueles casos em que o líder da igreja acaba olhando para a disciplina como vamos usar aqui a palavra trunfo. Vamos emprestar essa palavra. Um trunfo para impor nos membros a sua vontade. Ou seja, se você não fizer o que eu quero, então eu te coloco na disciplina e fica assim o negócio. Então, você tem essas formas todas que acabam distorcendo o real propósito da disciplina, tal como eu o descrevi ao longo da minha abordagem panorâmica. Então, na Bíblia você também percebe essa tensão, tal como acabou de abordar ali. E a narrativa ou
o texto de Hebreus. Bastante interessante nisso, porque apresenta Deus como uma figura paterna que corrige o filho que ama, não é verdade? Então, é também uma tentativa do autor de corrigir este pensamento equivocado da disciplina que Deus aplica nas nossas vidas com a finalidade de tornarmos, como eu disse anteriormente, cada vez mais santos, no sentido de crescermos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Está muito claro na carta de Pedro o desejo de Deus quando diz: sede vós santos, porque eu sou santo. Então, a disciplina, a correção de Deus tem muito este foco de trazer-nos cada vez mais próximos do seu ideal de santidade, que é necessário para uma relação saudável com Ele. Mas você encontra essa tensão na Bíblia sobre o entendimento da disciplina. É interessante, Orlando, que eu gosto de pensar em João, como dizia um autor, como uma figura de ferro e veludo. Há um autor que fala sobre isso, na perspectiva de olhar para o líder como um misto de ferro e veludo. Ou seja, você vê um João que apresenta o amor de Deus de uma forma muito apaixonante, vamos assim dizer, não é? Então você vê aí: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, tal. Mas se prestar atenção, é o mesmo João que lá para frente, nas suas cartas, ele é muito duro com o falso ensino, é muito duro com a falsa doutrina, é muito duro com os falsos mestres. Inclusive, tem até a questão de nem sequer cumprimentar aquela pessoa que, dizendo-se irmão, vive como se fosse um descrente, não é verdade? Então, olhar para João nessa perspectiva de ferro e veludo, ou seja, veludo é aquela perspectiva de acarinhar, cuidar, velar pela pessoa, mas o ferro é então esta intensidade com que ele combate o engano, o falso ensino na igreja, que é também uma forma de disciplina, porque, aliás, na nossa perspectiva batista, de tradição, a disciplina começa com a instrução de púlpito, não é? A pregação. Então, temos esses níveis. Temos a pregação da palavra de Deus, que é uma forma de disciplina para levar as pessoas a viverem de acordo com o ideal bíblico. Temos aqueles momentos de admoestação, que nós encontramos no texto de Mateus 18, 17 a 18, onde nós sentamos com um irmão que esteja a levar uma conduta não muito boa. E temos o último nível da disciplina, que pode levar até a exclusão. Então, temos a intenção de, com isto, preservar a pureza doutrinária da igreja, tentar impedir que o mau ensino tome lugar no meio da comunidade e acabe desviando as pessoas do caminho, e também olhar para a disciplina como uma forma correta da aplicação do amor de Deus, que deseja que os seus filhos sejam santos à medida da estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, ao procurarmos viver de formas a imitarmos, como dizia Paulo, ser meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Então, tem a questão disciplinar, que acaba tendo este pendor de trazer-nos de volta ao caminho sempre que andamos desgarrados. Certo. Eu confesso que eu, de facto, por compreender a relação numa perspectiva, por exemplo, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, eu não consigo ver, por exemplo, o Decálogo e todos os princípios das leis, tanto morais, sentido religioso, bem como toda a organização litúrgica que o Antigo Testamento propõe com o Decálogo, lá desde Êxodo, Levítico, enfim, do Pentateuco de modo geral, a postura da tradição profética no sentido de apontar correções, o próprio modo como Jesus vai pensar isso no Novo Testamento. Eu, de fato, não gosto de pensar qualquer noção corretiva, orientadora, como disciplina. Eu tenho um problema danado com a palavra disciplina, exatamente. Eu acho que é muito, muito grande. Exatamente
porque a própria palavra disciplina, conceitualmente, ela não consegue dar conta da complexidade que me parece ser do pensamento de Deus quanto a essas questões. Eu acho que não consegue dar conta. Eu acho que a gente pegou uma palavra ruim para traduzir esses conceitos bíblicos. Por isso, enfim, eu não sei que palavra a gente pode utilizar, mas isso é uma das minhas, né, das muitas birras que eu venho tendo ultimamente. Mas essa é uma delas. Não sei que palavra a gente utiliza, mas a noção de disciplina, a palavra disciplina, não fecha com esse processo complexo que é o cuidado e a correção, orientação e instrução que a gente encontra numa pastoral bíblica. Ela não fecha. Porque, independentemente, pastor, e você como pastor de igreja, você deve saber isso assim cotidianamente. Independentemente do modo como vai ser aplicado qualquer correção, qualquer instrução, em momentos em que existiu algum deslize, alguma falha, dificilmente as pessoas acolhem a correção numa lógica de disciplina como um cuidado. Dificilmente. As pessoas já partem da perspectiva de que toda disciplina é mesmo uma coisa do castigo. Agora vamos te castigar para você saber que você está sabendo mais velho. E aí eu acho que nesse sentido não é só uma culpa e uma fragilidade doutrinária e teológica que as pessoas têm sobre o conceito. É mesmo que o tal conceito que foi utilizado é muito equivocado de disciplina. Tá? Eu sempre digo que se tivesse mesmo a possibilidade de refazer algumas coisas doutrinárias da gente, a primeira que eu refaria é mesmo a própria palavra disciplina. Vamos tirar do cardápio doutrinário e teológico da nossa linguagem e vamos tentar juntar aí, vamos sentar à mesa para pensar que palavra talvez seria mais interessante para abarcar essa complexidade. Então, isto posto, eu queria agora pensar num aspecto com o pastor, que eu acho que é fundamental. A relação que existe, então, entre disciplina, essa palavra difícil, e cuidado pastoral. Como é que a gente pensa pastoral, né, e disciplina? Porque nós temos, de fato, aqui, Magélio, um problema que eu acho que é complexo, que é compreender, primeiro, que igreja, por natureza, igreja é a composição de gente ruim. É por isso que tem igreja, por isso que a gente vai na igreja, porque não somos ruins. É composição de gente ruim, moralmente, espiritualmente, e aí vai. Então, é comum, é óbvio que nessa composição de gente ruim, sempre vai dar problema. Sempre vai ter mesmo um problema, alguém vai ficar. Inclusive, é isso que é a igreja, é isso que é a beleza da igreja. Né? Que ela é mesmo essa. A gente já parte da premissa, gente, não sou ruim, por isso é que a gente se reúne, para ver se dá uma melhoradazinha. Então, nós temos uma dimensão eclesiástica que se funda intrinsecamente pela noção de que somos pessoas ruins. Ao mesmo tempo, essa igreja, ela tem que ser pastoral, porque ela tem que cuidar das pessoas em todos os níveis. E, ao mesmo tempo, essa igreja, nessa dimensão pastoral, tem que corrigir, tem que orientar, e às vezes, né, a gente tem também os nossos egos enquanto humanos, né, e mistura tudo, a gente também fica difícil nessa parada. Então, como é que a gente tem que encaminhar essa relação, pastor? Cuidado pastoral e disciplina eclesiástica. Orlando, muito boa a sua colocação.
Eu confesso que, ao contrário de si, eu gosto da palavra disciplina. Então, eu ia lutar para mantê-la. Ia fazer tudo para mantê-la. Eu gosto da palavra... Diga. Então, você puxava para tirar e eu puxava para mantê-la. Mas eu acho que o problema, Orlando, é que a palavra ganhou uma conotação muito negativa, fruto da forma como ela é aplicada na prática. Ou seja, a forma como muitas igrejas aplicam a disciplina eclesiástica, eu acho que isso é que trouxe algum problema. Porque, pensa comigo, nós entramos para a escola e encontramos a palavra disciplina e estamos todos de boa, porque temos ali 5 disciplinas, 8 disciplinas, matemática, geografia, física. Ninguém faz caso disso. Então, nós alegremente voltamos para casa e dizemos, olha, esse ano eu tenho 10 disciplinas. Olha, são 10. Mas estamos tranquilos com isso. Então, eu penso, Orlando, que o problema está na forma como ele é aplicado. Como eu disse para si, pensa numa pessoa, domingo, vamos pensar num pai de família. Domingo, pega na sua família, vai para a igreja e tem de sentar no banco, o último banco da fila, porque ele está na disciplina. Então, se calhar a esposa, os filhos devem avançar, mas o pai tem que ir lá para o banco. Então, esta ação é humilhante, mas o problema não está na disciplina, o problema está nessa forma como ele é aplicado. E nas nossas igrejas, a forma como a disciplina é aplicada, então, traz repulsa à palavra. Mas a disciplina eclesiástica, tal como nós a encontramos na Bíblia, eu penso que, se bem aplicada, ela seria um motivo de grande alegria. Porque eu separei aqui, por exemplo, para si, 3 propósitos principais da disciplina, muito mais ligado com o cuidado pastoral, não é? Então, você tem ali como o primeiro propósito da disciplina eclesiástica a restauração do cristão que está desviado. Então, temos ali aquele texto famoso de Hebreus 12:6, que Deus disciplina o filho que ama. Então, imagina como você poderia chamar esse cristão que está a enveredar para um caminho errado, como poderia chamá-lo à atenção, como poderia trazê-lo de volta à forma normal de andar, se você não tivesse ali a disciplina eclesiástica. Pensa, por exemplo, comigo no acontecimento de Atos, onde temos a morte de Ananias e Safira. Eu penso que é drástico olharmos para a morte de Ananias e Safira, mas eu gosto de olhar para o fim do relato, que acho que é o versículo 11, onde a Bíblia mostra o propósito. Quero ir consigo bem rápido lá. Eu acho que é o versículo 11 de Atos 5. Então, você percebe muito claro ali. Olha, o versículo 11 diz: "E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos." Então, percebe-se ali que o propósito de Pedro ter sido duro no momento da aplicação da disciplina foi para que houvesse temor. E veja que a igreja estava a começar. Imagina que Ananias e Safira mentissem e passasse a cena e depois os outros se apercebessem e nada aconteceu. É o que acontece na igreja hoje. Você, por exemplo, tem um jovem, tem um senhor, ele chega ao gabinete: "Pastor, eu cometi tal pecado." E você diz: "Olha, não tem problema, meu irmão, Deus é amor, o Senhor te perdoou e vamos continuar a caminhada da fé." E o que você vai ter em poucos momentos é um efeito em cadeia. Ou seja, à medida que cada membro aperceber-se de que aquele irmão cometeu esse pecado e o tratamento foi esse,
então isso servirá como um catalisador. E a pessoa automaticamente vai pensar, epa, se o fulano fez e não lhe aconteceu nada, então por que eu também não posso fazer? Então você tem ali um efeito cascata. Por isso é que o propósito da disciplina, o segundo, é impedir que a comunidade toda seja atingida pelo pecado de um membro. Ou seja, impedir que se espalhe esta atitude pecaminosa. Se você olhar para a correção de Paulo para com Pedro, também um pouco neste sentido, não é? Paulo diz que eu lhe resisti na cara porque o seu procedimento não era correto. Ou seja, Pedro estava a ter uma forma de proceder-se com os gentios e quando viu os hebreus, então, tentou mudar o seu procedimento. Aí, para servir de exemplo, então, Paulo foi duro com Pedro. E Paulo também falou para Timóteo, olha, repreende os irmãos publicamente para que os outros tomem de exemplo. Então, você tinha ali este propósito de impedir que o pecado se espalhe. E o terceiro é impedir que a pureza da igreja seja maculada. Ou seja, você tem a igreja, você está a pastorear a igreja, a sua igreja está na comunidade, ela precisa ser relevante na comunidade, é o sal da terra, é a luz do mundo. E você tem ali a comunidade atenta à vida dos seus membros e tem ali um membro que está a viver uma vida de pecado e a comunidade está de olho na vida daquele membro e quer saber o que a igreja está a fazer com este senhor que engravidou a filha daquela senhora, agora está a namorar mais com aquela senhora. Então, quando a igreja não aplica a disciplina, então o nome da igreja, consequentemente o nome de Cristo, é blasfemado por causa da conduta daquele membro. Então, para o cuidado da pureza, do bom nome da igreja e de Cristo, então é preciso aplicar a disciplina eclesiástica no sentido de corrigir aquele irmão que está a viver desta maneira, conservar e preservar a comunidade e os membros para que não sigam o mau exemplo. Então, você tem, como pastor, você tem a necessidade de ganhar aquele membro, porque ele está a andar no pecado, você precisa de trazê-lo de volta para a caminhada cristã de santidade. Você tem a comunidade que precisa de ser preservada do mau exemplo, que precisa de não seguir, não se deixar contaminar por esta vida imoral. E você tem a comunidade em geral, onde a igreja está, que está de olho no procedimento dos membros e está bem disposta a blasfemar o nome de Deus caso não for tomada nenhuma atitude. Então, em momentos como estes, a disciplina faz todo sentido para que você consiga, no cuidado pastoral, atingir esses três objetivos. Eu acho que é um pouco disso que Paulo tinha em mente quando ele mandou Orlando entregar o corpo do imoral a Satanás para a sua alma ser salva no último dia. Então, você percebe aí que Paulo foi bastante duro nesse sentido, porque ele diz que nem mesmo no meio dos descrentes se vê um procedimento tão vergonhoso quanto esse. Então, você tem esta questão. Concluindo a sua questão, eu gosto, eu gosto da palavra disciplina. Então, como você deve notar, eu ia puxá-la para mantê-la firme ali na igreja, porque ela tem um papel chave nestas questões que eu apresentei. Mas, observando essa dialética toda, eu penso que precisamos de trabalhar para desassociar a palavra disciplina da má aplicação ou da forma como ela às vezes é aplicada em alguns meios, que acaba trazendo grande questionamento para para todo o conceito em si. Então, eu penso que este trabalho seria bom. Como igreja, se nós lutarmos para a boa aplicação da disciplina, podemos contribuir para uma mudança de perspectiva neste sentido.
Isso, isso. De fato, quando a gente fizer esse trabalho e for bem feito, aí eu talvez possa considerar a ideia da palavra disciplina como boa, mas só depois desse trabalho for feito. Por enquanto, eu vou fazer parte dessa galera que vai brigar com a palavra então, eu quero avançar um pouco nisso que já trabalhamos aqui, para a gente pensar alguns casos práticos no nosso contexto angolano, tá? E como que a gente, de fato, precisaria sentar à mesa, e aí eu acho a gente, especialmente pastores, conselhos de igrejas, diretorias de igrejas, né? A gente precisaria sentar para pensar nesse aspecto, porque veja só, a gente tem aqui, pastor, uma infinidade de irmãos que não conseguem mais voltar à igreja depois de terem algum problema de qualquer ordem possível, moral, enfim, né? Casamento, problemas jovens, né, que acabam tendo relações sexuais talvez antes do casamento, enfim, problemas, pessoas que dificilmente conseguem voltar para a igreja. E é comum a gente referenciar essas pessoas como pessoas que de fato não se arrependeram, coisa que eu não acredito. E é muito comum no nosso meio, além de sentar na cadeira de trás, uma série de protocolos institucionais que vão produzindo literalmente uma humilhação do camarada ou da pessoa. Então, é na sessão, por exemplo, que o sujeito é apresentado como um pecador. Essa sessão é diante de todo mundo. Depois disso, é esse irmão que não vai ter mais acesso a nenhuma atividade litúrgica. Então, é esse irmão que já não pode mais cantar, já não pode mais tomar a ceia, inclusive. E a ceia ainda nos bota aquele terror danado, né? Irmão, você tem que... você até não vai para uma celebração, você vai comendo, pensando em o que eu dei de deslize na sexta-feira, não posso me aproximar do corpo de igreja. Aí você vai com aquele terror danado. E aí a gente vai criando, principalmente no nosso contexto angolano, que a gente já tem uma questão cultural, de uma disciplina cultural aí também muito rígida, né, do ponto com essa rigidez, não estou necessariamente criticando-a, mas simplesmente sinalizando que nós já temos aí uma relação hierárquica muito forte do ponto de vista cultural, da coisa do mais velho, do mais novo, do comportamento correto e tal. A gente já tem limites aí muito bem rígidos. Associado a isso, o camarada já pecou, já passou pela sessão, todo mundo já viu, a pessoa passa na rua, no mercado, se encontra e fala, epa, então o camarada aqui está em pecado. O cara tem uma humilhação social. Não tem como não existir uma humilhação social. E essa humilhação social, mas velho, produz muitas vezes, e aí eu falo agora como psicólogo, produz no sujeito uma inabilidade de reorganizar-se emocionalmente para refazer o caminho. Pelo contrário, ele produz uma inibição. É uma inibição tão grande que ele não consegue conviver consigo mesmo e com a comunidade para além do signo da culpa. E a gente produz nesse camarada, nessa família, um desejo, uma estratégia de sobrevivência, de distância. Ele se distancia, porque ele precisa fazer isso para poder minimamente sobreviver, principalmente pelo peso psíquico e emocional que ele teve diante da situação comunitária, né? Então é comum o irmão depois não voltar para a igreja, se mudar de igreja. É comum muitas vezes a pessoa então que olha, agora vai se mudar de bairro, vai ter outro território para poder caminhar e transitar, porque de fato suportar isso é muito difícil. E aí por conta desses aspectos, eu venho me questionando até que ponto é necessário que a gente
continue com esses protocolos da disciplina eclesiástica. Porque, veja bem, pastor, e nós estamos, a gente quando vai para a Bíblia, né, e vai analisar as cenas bíblicas, a gente precisa compreender também que nós estamos num momento, num cristianismo inicial, onde era fundamental, de fato, que alguns marcos fossem definidos, que como a gente chama em Angola, que as balizas fossem bem organizadas e esclarecidas. E, portanto, você tem aí uma ênfase em algumas ações, né? Coisa que hoje nós não precisamos mais. As balizas já estão estabelecidas, a caminhada histórica já foi feita, e eu fico me questionando se é necessário a gente manter o que muita galera crítica vai chamar de fideísmo, um fideísmo exagerado em algumas coisas, que nada tem a ver com uma fidelidade bíblica, é mais um fideísmo mesmo dessa fixação de que não, a gente tem que cumprir, porque está lá ipsilíteres no texto, né? Então, eu me questiono sobre isso, principalmente porque eu e você, meu cota, sabemos da nossa cidade do Lubango, né? Que por um tempo foi um palco de casos muito escandalosos, né? Em diversas comunidades de fé, igrejas, né? Como a gente viu como irmãs nossas, não conseguiram mais voltar para a igreja. E não é culpa de Satanás, somente. Nem é culpa só que essa pessoa é muito fraca, mas como que o processo foi administrado, né? E as reverberações disso. Então, isso eu coloco agora aqui para a gente pensar como é que seria praticamente. E aí, como pastor de uma comunidade de fé, como alguém que tem essa compreensão da necessidade de repensar, de fato, a ideia de disciplina, que processos a gente tem que colocar hoje, que protocolos poderíamos construir hoje, que não precisasse continuar a manter a noção equivocada de disciplina e que não produzisse também essa violência psicológica que a gente produz para esses irmãos e essas irmãs que cometem delitos que acabam sendo visibilizados, né? Porque também essa é a questão, a gente vai dar disciplina quem invisibilizou, porque tem um monte de delitos que estão cometendo cotidianamente que também, como não são visibilizados, não vai para a disciplina. Então, o camarada lá, por exemplo, humilhou a esposa em casa na hora do almoço, fala uma palavra que humilha a integridade da mulher, ele não vai na disciplina. O camarada lá, ele não tem responsabilidade paterna em assumir, por exemplo, o cuidado e o provimento familiar, a mulher também não tem isso, eles não vão para a disciplina. O camarada lá, inclusive, ele fala mal do outro irmão para o pastor depois lhe dá uma moral, esse irmão aqui está fechado comigo, ele não vai para a disciplina. Também são delitos morais e gravérrimos, né? Então, como a gente pensa isso, pastor? Que protocolos a igreja, aqui pensando institucionalmente, deveriam ser refeitos para que o processo de disciplina fosse o menos traumático possível? Porque entendo que disciplinar e corrigir, nessa perspectiva que nós trabalhamos, não é para produzir trauma, é para produzir exatamente esse acolhimento, essa reinserção do irmão na fé, e, portanto, não é só o pastor, não é só o conselho que faz isso, mas é a igreja como uma comunidade pastoral que acolhe esse irmão e vai criando condições para que esse irmão se restabeleça, consiga reerguer-se e aí segue. Então, esse é o primeiro aspecto que lancei aí para o Cota responder. O outro aspecto é como que a gente tem aí outro problema também, Cota, que é a dificuldade que nós temos quando essa disciplina envolve, por exemplo, os membros da igreja mais abastados. É comum que os membros mais abastados, porque têm um grau intelectual, um grau acadêmico significativo,
porque fazem parte das famílias que têm os maiores dízimos na igreja, porque fazem parte das famílias e têm aí um rastro histórico na igreja. A esses membros, e porque, como chamamos em Angola, fazem parte das famílias que têm costas largas, a estes membros, parece que a igreja tem um manejo, né, com calma, com cuidado, mas para outros o negócio é mais violento, né? Então, como é que a gente deve repensar isso praticamente? A gente já repensou isso conceitualmente, teologicamente. Agora, que protocolos devem ser pensados em sua perspectiva? Orlando, eu penso que os protocolos não devem parar de serem tragos à mesa do diálogo. À medida que nós vamos avançando no nosso crescimento também como organismo, e à medida que vai crescendo o nosso nível teológico, cultural e bíblico até, então acho que as formas podem ser constantemente tragas à mesa do diálogo. Por exemplo, aqueles aspectos que têm uma carga psicológica que podem criar repercussões muito negativas e comprometer o propósito em si da disciplina, eu penso que como igreja nós podemos dialogar constantemente. O que não podemos abrir mão é da disciplina. Nós não podemos abrir mão da disciplina, porque mesmo nesta perspectiva toda que me apresentou, Orlando, você tem dois polos aí. Você tem a pessoa implicada que provavelmente está a sofrer e vai sofrer muito com a forma da aplicação da disciplina, mas você tem também aquele membro que está atento ao grau de intensidade da forma como a disciplina é aplicada, para ele ver se vale a pena ou não cometer o pecado. Então, como pastor, você vai perceber que você acaba sempre segurando nessas pontas todas. Você não tem só a pessoa envolvida, você tem a comunidade. E você percebe que não tem só a comunidade, você tem aliás, não tem só a comunidade de fé, você tem a comunidade mais ampla também. Então, eu penso que nós podemos repensar formas de procedimento sem descurar da essência da disciplina eclesiástica. E temos ali esse arcabouço, não é? Temos os psicólogos, como você, que é psicólogo de formação, que ajudam-nos a olhar para outras perspectivas ou outras implicações dessa ação. Por exemplo, a ação de colocar a pessoa lá diante da igreja. Como isto repercute no lado emocional da pessoa. Só que também, quando falou de nem todos os pecados levam à disciplina, eu acho que é preciso entendermos os vários níveis da disciplina. Ou seja, normalmente as igrejas levam o assunto à sessão quando se trata de um pecado público. Então, você tem ali alguma coisa que já é do domínio da comunidade, alguma coisa que ofende a moral da igreja e da comunidade também onde a igreja está inserida. Então, é um ato público que não pode terminar numa conversa de gabinete entre o pastor e o membro, salvo se depois haver um mecanismo de publicitação dessa conversa, o que também acaba chocando com a questão de tornar a coisa mais restrita. Então, é preciso dialogar com todas essas implicações para encontrar a melhor forma. Por exemplo, você tem o caso de um jovem que acabou tendo relações sexuais e acabou engravidando a menina. E se calhar ele não quer assumir a menina ou mesmo quer assumir a menina. Mas você tem ali uma família que viu a sua filha, neste caso, abusada, entre aspas, não é? Porque a família queria que ela se casasse. Então tem essa família que clama por uma ação da igreja para a correção do ato.
Você tem, por exemplo, a comunidade onde a menina pertence, que é o coral ou o grupo ali da igreja de louvor, que também aguarda uma ação da igreja como correção. Você tem a comunidade toda. Então pensa comigo, se você chama essa menina e chama o rapaz e conversa com eles de forma amena no gabinete, e aí resolve a situação e Deus perdoou, e dê em paz e não peques mais. Depois, como você trata com a igreja, como você trata com a família, como você traz a igreja para um exemplo de procedimento contrário à ação realizada. Então, todas essas implicações precisam ser tragas à mesa do diálogo para pensarmos juntos qual é a melhor forma. Como pastor, eu não sou apologista a uma agressão psicológica do membro que pecou. Por isso é que temos na igreja todo um mecanismo de acompanhamento para ajudar aquela pessoa que está na disciplina a voltar para a igreja, porque ela por si só acaba entrando para este mecanismo de isolamento, não é? Ele não quer mais nada com a igreja, não tem coragem de vir à igreja por causa da vergonha, todo mundo vai olhar para ele como pecadora, mas o pós-processo de disciplina também joga um papel fundamental. Ou seja, como é que nós cuidamos desta pessoa para que o propósito da disciplina se cumpra, que é trazê-la de volta a uma forma de procedimento que coincida com a santidade que deve caracterizar a igreja. Então, isto joga um papel muito importante. Nós não podemos terminar, estamos a falar de um ato público, aquele que leva até a sessão, etc. Não podemos terminar no julgamento da situação de forma pública, mas precisamos de, a posterior, cuidar de todo o emocional, espiritual e até também um pouco da integridade física da pessoa para conseguir trazê-la de volta. Então, para concluir esta questão, eu penso que nós devemos dialogar constantemente e jogar entre todas essas implicações desta disciplina eclesiástica, olhar para a pessoa implicada, olhar para as pessoas afetadas, olhar para o processo de tal maneira que a nossa ação consiga atingir o propósito ou a finalidade para a qual nós a vamos praticar. E, Orlando, eu acho que aqueles aspectos da forma que acabam machucando muito a pessoa, eles podem ser pensados. E também nós temos aqui que analisar o tipo de infração cometida, porque há, de fato, aquelas situações que necessariamente deverão evoluir para um tratamento mais grave. Por exemplo, você tem ali um membro iníquo que não ouve a igreja, não ouve os irmãos, não se arrepende, mesmo estando sob disciplina, continua a insistir no seu procedimento e muitas vezes acaba mesmo comprometendo a marcha normal da igreja. Então, nestes casos, Orlando, precisamos de pensar no texto para entregar a sua alma, o seu corpo, a Satanás, para que a sua alma seja salva no último dia. Então, nós precisamos de como líderes, olhar para esses dois polos, o veludo e o aço, no sentido de, quando o aço estiver muito frio, então pegarmos o veludo para acalentarmos um pouquinho a pessoa, porque se formos só aço, corremos o risco de cair nesta situação que você apresentou e com muita razão, de perdermos os irmãos, às vezes por conta da nossa falta de habilidade no trato com a pessoa nesses momentos de disciplina. Então, o aço e o veludo, se bem combinados, podem ajudar a ter bastante êxito nesse processo, porque eu prefiro olhar sempre para o propósito, a finalidade do ato, e esta forma de olhar para o assunto pode ajudar-nos a repensar as formas.
Então, essas podem ser repensadas. Só que, ao repensarmos as formas, temos que trazer à baila todos esses aspectos que acabam implicados neste processo todo. Porque, Orlando, se você retira a carga da disciplina na igreja, o seu propósito, você pode correr o risco de ter uma igreja, vamos usar a palavra, eu acho que essa palavra é um pouco difícil de se usar, não é? Mas podemos depois encontrar outra palavra, mas você pode ter uma igreja secularizada, no sentido de que depois vai ser tanto perdão que você já não vai ter como chamar a atenção da igreja para uma forma de vida correta. E não podemos nos esquecer que eu gosto, Orlando, vamos terminar com isso. Eu gosto da abordagem das cartas do Apocalipse. Você percebe que para uma igreja rígida como a de Éfeso, Jesus disse, olha, vocês fizeram bem, vocês não toleraram o falso ensino, vocês colocaram à prova os que se dizem profetas e os achaste mentirosos, mas tenho contra ti um porém, você deixou o seu primeiro amor. Então, aquele cuidado para com os irmãos. Você percebe que na carta de Paulo aos Efésios, Paulo elogiou o amor da igreja, não é? A forma como a igreja cuidava dos domésticos da fé. Então, este amor que caracterizou a igreja no princípio, Jesus lá em Apocalipse diz, olha, você perdeu o primeiro amor. Então, volta às primeiras obras, ao cuidado, ao amor pelo irmão, pelo próximo. Quer dizer, não é só o falso profeta, o falso ensino, mas olhar para a pessoa com amor. Tem essa particularidade. Então, eu gosto dessa abordagem, mas eu gosto de completá-la com a abordagem de Jesus para outra igreja, agora o nome foge, não sei se é Esmirna, outra, onde Jesus diz, olha, tenho porém contra ti que você tolera as obras dos nicolaítas, tolera essa mulher Jezabel que com seu mau ensino desvia os meus servos. Então, você percebe que na abordagem de Jesus nós temos que dançar constantemente neste equilíbrio do amor e da justiça, no sentido de não confundirmos o amor com a falta de juízo, a falta de disciplina, e não confundirmos a disciplina e o zelo com a falta de amor. Então, eu penso que a abordagem de Apocalipse ajuda-nos como igreja a encontrarmos um equilíbrio para não permitirmos que a igreja esteja secularizada por causa da tolerância do pecado e também não martirizamos as pessoas por conta do amor que se esfriou. Então, eu sou de acordo para o diálogo nessa dança que nós vamos fazer com esses aspectos todos. Certo. De fato, a questão desse equilíbrio é fundamental e eu sempre venho defendendo, pastor, que a gente se desequilibrou e se desequilibra muito do ponto de vista eclesiástico, precisamente porque me parece que a gente, em alguns aspectos, não compreendeu a natureza da igreja, né? Esse desequilíbrio, às vezes, ele se dá porque tem um aspecto fundante que não foi devidamente compreendido, que é qual é a natureza da igreja. E é nesse sentido que eu sempre penso que uma boa eclesiologia ela vai produzir em nós, óbvia e certamente, uma boa pastoral, né? Uma pastoral tanto no sentido do exercício vocacional de certos indivíduos, que são essas pessoas separadas, vocacionadas para assumirem a função de pastor e pastoras, bem como a vocação da igreja como tal, que é uma vocação poimênica, né? Que é uma vocação para o cuidado. A igreja, a sua existência missional no mundo é uma existência cuidadora. E quando a gente começa a entender isso,
eu acho que temos uma rearticulação fundamental que, inclusive, nos dará condições de manter esse equilíbrio tranquilamente, né? De a gente saber quando é que você vai chamar o irmão para a conversa, para dizer assim, olha, a gente precisa repensar o teu caminho, a gente precisa repensar as tuas práticas, a gente precisa repensar o modo como você tem se conduzido, mas esse processo de chamada é sempre de uma chamada acolhedora, de uma chamada de cuidado, de uma chamada de quem está implicado com o outro e não simplesmente com uma imagem, né? Com uma imagem fictícia que produzimos aí sobre isso que o pastor no princípio chama de pureza, né? Não é disso que nós estamos simplesmente querendo defender. Eu chamo alguém para conversar, porque em última instância eu estou preocupado com ele, eu estou preocupado com a saúde espiritual dele, eu estou preocupado com o estado emocional dele, eu estou preocupado com a caminhada dele com Cristo. Até porque não faz nenhum sentido eu caminhar bem se ao meu arredor um monte de irmãos não estão conseguindo caminhar. Então, a gente vai nessa perspectiva. E pensando por aí, eu acho que a gente já encontra o equilíbrio necessário. Isso, sinceramente, é um dos aspectos que me parece que na nossa dinâmica eclesial angolana, nós ainda precisamos avançar, né? Precisamos avançar porque ainda nós nos pautamos muito em pensar uma igreja muito pelo seu viés, e isso é um pensamento que eu percebo generalizado, né? Pensar a igreja muito pelo seu viés punitivo, regulador da moral, e ficamos só por aí. A igreja, sim, é reguladora de moral, a igreja, sim, é esse território onde se aponta-se profeticamente para o mundo de como é que a sociedade deveria ser, mas esse apontamento é um apontamento sempre do cuidado, é um apontamento sempre do acolhimento, é um apontamento sempre de dizer assim, olha, nós estamos com as pessoas, nós estamos no cotidiano das pessoas e nós existimos exatamente para cuidar pessoas, para cuidar independentemente da sua condição mais deplorável possível. A nossa vocação eclesiástica é ser um corpo de cuidado. A gente cuida, a gente existe para isso. E se a gente existe para isso, a gente luta pelas pessoas, a gente vai até as últimas consequências. Isso não é só função do pastor, isso é função de todo membro que se entende como filiado a esse corpo de Cristo. E eu acho que essa leitura, ela vai mudar muito o modo como a gente pensa no nosso contexto angolano. Entendo também que isso é uma leitura desafiadora e difícil, porque quando a gente começa a compreender a nossa igreja como corpo místico nessa perspectiva, a gente começa a ser muito mais, a gente assume um lugar de responsabilidade e aquilo que Paulo chama de coautoria, né, com Deus no cuidado das pessoas. Que as pessoas vão ser cuidadas por Deus na materialização do nosso cuidado por elas. Né? As pessoas vão perceber o perdão de Deus na materialização do nosso perdão por elas. Né? Eu acho isso muito, muito simbólico. Né? A tradição católica ainda mantém algo que eu acho interessante, que é dessa função do sacerdote, que você vai e confessa, e ele cria então a linguagem para dizer para você que você estará perdoado. Né? Não que necessariamente é o sacerdote que perdoa pecados, mas como que essa mediação simbólica, ela é uma mediação necessária, inclusive do ponto de vista psicológico. Né? Inclusive, eu preciso de ouvir do pastor Agostinho, meu pastor de igreja, ele me dizendo assim, filho, vai, não peques mais. Não porque o pastor Agostinho é que perdoa o meu pecado, mas porque ele, nesse momento, enquanto materialização desse corpo místico de Cristo, me ajuda a ouvir, a ver e a sentir o perdão de Deus. Sabe? Então, como que no nosso contexto ainda é fundamental que a gente retome essa questão do cuidado, isso que o Cota ressalta. Olha, precisamos cuidar mais das pessoas,
e a igreja é essa comunidade poimênica, e todo cuidado também é corretivo, todo cuidado também é orientador, todo cuidado é também eu não consigo falar de disciplina mesmo, mas poxa vida, todo cuidado é também dessa... É uma disciplina. Essa orientação. Então, eu ia produzir uma mudança muito grande no nosso texto. No texto que nós escrevemos ali sobre manifesto eclesiástico, eu faço uma discussão sobre a necessidade de termos igrejas pastorais, né? As igrejas precisam ser mais pastorais. E para isso, eu acho que não é só o pastor que tem que se formar como pastor. O corpo diretivo tem que ser pastoral. Conselhos de igrejas têm que ser pastorais. Ministérios na igreja, da juventude, de criança, os líderes têm que se formar numa consciência pastoral e não somente numa consciência punitiva, nem tão somente numa consciência que defende para si essa coisa de que estamos aqui como baluartes da pureza e que temos que defender a pureza tudo quanto custa. Não é por aí. Eu acho que isso é um trabalho que ainda temos aí muito tempo de caminhada pela frente. Por quê? Porque eu sempre digo, mais velho, que a gente vai conseguir chegar nesse ponto quando a gente começar no nosso contexto angolano, entendermos que, olha, a gente tem que pensar na nossa igreja, não mais só essa importação e essa exportação do que os missionários nos deixaram e tal. Isso já foi mesmo há muito tempo, né? É fundamental a gente mesmo, no nosso contexto, com a nossa cabeça mesmo, à luz dos problemas que nós temos cotidianamente, com a nossa linguagem mesmo teologal, que não é uma linguagem eurocentrada, que eu estou sempre batendo isso na tecla, não pode ser essa linguagem, cansado, nervoso com essa linguagem, né? Não é essa a nossa linguagem precisa ser reconstruída a partir dos nossos referenciais, dos nossos problemas, dos nossos diculos, né? Das nossas marcas, e a partir delas, então, nós temos a autonomia de pensarmos a igreja, de pensarmos os nossos desafios, e aí eu acho que o lance de repensar o cuidado vai poder ser colocado em pauta, né? Enfim, é mais ou menos por aí, pastor. Agora acho que passo a palavra para ti, no sentido de a gente começar aí a fazer alguns encaminhamentos. Já estamos a 1h30 conversando, alguns encaminhamentos, né, do que essa perspectiva pode ser feito. Eu penso que sim. Eu penso que já em gesto de conclusão nós podemos ir cimentando aqui algumas balizas para fecharmos o nosso diálogo. Primeiro, eu acho que nós precisamos de manter o lugar e a importância da disciplina eclesiástica na igreja, mas, Orlando, não perpetuando as formas erradas da sua aplicação. Eu acho que, como igreja, à medida que nós formos crescendo, precisamos também de ir dialogando constantemente com aqueles aspectos eclesiásticos que não refletem necessariamente o ideal bíblico para um princípio que se queira preservar. Portanto, a necessidade de ganhar a pessoa para Cristo, no caso de o irmão estar desviado, a necessidade de impedir que o mau exemplo do pecado atente contra ou acabe acometendo outros membros, e a necessidade de termos um testemunho positivo da igreja para com a comunidade, que acabam sendo o propósito da disciplina eclesiástica, eu penso que devem ser tragas à mesa para nós continuamente repensarmos em formas que nos ajudem a atingir este ideal bíblico para a disciplina eclesiástica. E a questão da poimênia é fundamental porque, como pastor e como pastores, e do ponto de vista missional e pastoral,
o cuidado é fundamental. Neste caso, como fica a pessoa pós-disciplina? Isto é importante, porque a disciplina visa muito mais aquele resultado posterior de a pessoa voltar a uma vida cristã exemplar e a comunidade também, do que perder aquela pessoa para o mundo. Então, eu penso que as formas podem ser constantemente objeto de diálogo. Agora, gostava também de deixar cimentado que o amor de Deus para conosco e este mesmo amor que nós materializamos no relacionamento para com o próximo não deve ser desculpas para a falta de correção, não é? O pai corrige ao filho que ama. Portanto, por causa do amor que nós temos pelos membros, pelos irmãos, então nós devemos sempre pegar desse recurso para poder impedir que aquela pessoa possa descarrilar para um caminho menos bom. Então penso que isso também deve estar cimentado. Não olhar para a disciplina como falta de amor, mas olhar para a disciplina como uma materialização do amor de Deus para com o pecador e do amor da igreja para com o seu irmão, o seu membro, no sentido de querer que ele volte para as balizas da fé e possa trilhar uma caminhada cristã, como diz a Bíblia lá na carta de Pedro, sede santos como eu sou santo. Então penso que isso também deve ser bem cimentado. A questão da humilhação, e você tocou num aspecto importante que eu acho que acabei por não falar dele também, deixa eu tentar passar por realce. Não podemos, Orlando, ser tentados a usar a disciplina para proveitos pessoais, ou seja, tem muitos casos de termos membros que acabam sendo dizimistas tão ativos e acabam tendo uma contribuição tão alta que muitas vezes eles sozinhos fazem o salário do pastor. Isto torna muitas vezes o pastor refém desses membros ou dessas famílias. Neste caso, a disciplina pode correr o risco de ser usada para proveitos pessoais. Ou seja, para não ficar mal com Orlando, eu ponho de parte a disciplina. Então, nós estaríamos a ser parciais e isto macula o nosso ministério pastoral. Nós precisamos de ser coerentes na aplicação da disciplina, porque a igreja deve ser o melhor exemplo de igualdade no trato. Ou seja, você falou da questão social e o poder aquisitivo. Nós devemos aprender a valorizar a oferta da viúva pobre, da mesma forma como valorizamos a oferta da pessoa que tem mais posses. Não é por causa do valor, mas é a intenção do coração que fala mais alto. E assim, não podemos descorar da disciplina eclesiástica para manter o nosso bolo na igreja. Isto seria um desastre. E, por outro lado, também, Orlando, vamos pegar a outra baliza. Muitas vezes a disciplina eclesiástica é usada como um cajado do pastor para subjugar, para dominar, para pisar por cima dos membros. Isto é errado. Eu gosto da nossa tradição batista porque a igreja exerce este direito de fechar e abrir. Não é o pastor que no seu gabinete decide, você vai na disciplina, você sai da disciplina. Isto, quando é mal gerido, naquelas igrejas que têm essa tradição, faz com que o pastor tenha a disciplina como um meio para subjugar. Não vou com a cara do Orlando, não gosto dele, portanto, esse camarada, você próximo domingo está suspenso. Mas, pastor, fiz o quê? Não, você está suspenso, não me saudou. Mas eu não saudei, está suspenso. Então, isto é usar a disciplina como forma de dominação. Isto não é bom. Então, quero olhar para ela nessas vertentes, não é? Devemos estar seguros da nossa posição como pastores, porque muitas vezes a insegurança, o medo, faz com que muitos pastores usem a disciplina para tentar travar, impedir a progressão de um membro
abafar a ascensão de um membro. E isto, na igreja, é uma aberração completa. Estaríamos a desvirtuar os valores que nós temos da tradição bíblica. Então, acabei tocando nesse aspecto, nos dois sentidos. Não devemos inibir-nos, porque as famílias que têm um poder aquisitivo, um nível social e um nível de escolaridade bastante alto, quando percebem esta parcialidade do pastor ou do corpo diretivo, você percebe que elas acabam tendo uma posição dominadora. Então, acabam ditando regras para a igreja. E até acabam pastoreando o pastor da igreja. E isto é deplorável. Então, como pastores, não podemos permitir que, por causa da sua posição social, uma família ou um membro acabe dominando sobre a igreja. Isto seria drástico. Então, somos chamados a sermos imparciais na aplicação da disciplina, mas devemos fazê-lo com amor, visando os propósitos ou os objetivos que eu fiz menção repetidas vezes ao longo da nossa conversa. Amém. Obrigado, pastor. Acho que nos deu aí caminhos possíveis e interessantes. Acho que a gente, para quem nos acompanhou, conseguiu perceber mais ou menos qual é a ênfase da nossa conversa e que aspectos conseguimos aí costurar. Obviamente que isso é um tema que não se elabora em 1h30 minutos. Isso é uma carreira aí, uma vida, e que sinceramente espero que os amigos que nos acompanharam, né, que essa conversa tenha sido frutífera. Ela estará disponibilizada também no canal do YouTube da editora. Então, aqueles que quiserem posteriormente retomar, né, assistir a conversa, partilhar, poderão acessar aí no canal para a gente continuar a pensar essas questões. Nós teremos uma próxima conversa daqui a alguns dias, onde eu quero discutir a ideia do isso não é nosso. Estou preparando já aí essa pauta e eu quero provavelmente conversarei novamente com o pastor Agostinho e mais alguma outra figura para a gente pensar, isso não é nosso, isso nos foi muito dito. Eu me lembro que isso nos foi muito dito na juventude, ali na banda. Isso pelos mais velhos, isso não é nosso. Isso não é nosso. Isso. E agora, e hoje a gente vem percebendo, com um processo já mais crítico, um processo de compreensão de algumas coisas, a gente vem percebendo que afinal aquilo que nos falavam que não era nosso, aliás, aquilo que nos falavam que é nosso, afinal também não é nosso. E agora estamos numa crise, afinal, então o que é nosso? E muita coisa que nos falaram que não, isso é nosso, também não é nosso. Foram os missionários que trouxeram, foram os caras bravos que trouxeram na igreja, e a gente acreditou que é nosso. Então, um dia a gente vai sentar para conversar um pouco afinal sobre o que é nosso. Né? E o que não é nosso? Porque eu acho que o que é importante para a gente definir os caminhos da nossa trilha doutrinária, da nossa trilha teológica e da nossa trilha eclesiológica em Angola e em outros países do próprio contexto africano, né? Então, já fica preparado aí, Cota, que vai conversar sobre, afinal, o que é. Certo. Eu acho que vai ser muito bom, Orlando. Vamos aguardar essa oportunidade e penso que vai ser muito bom. É um desafio muito grande para mim, o desejo de repensar a teologia de forma contextual para a nossa realidade angolana. Tentarmos livrar-nos de alguns aspectos que foram importados e que nós os defendíamos com dedos e unhas como se fossem realmente feitos cá, como se fossem nossos e que na verdade não são. E procurar resgatar alguns aspectos que nós descurávamos pensando que não eram nossos e que afinal de contas são aqueles que nos definem como ente.
Então, eu vou gostar muito de dialogar consigo nessa perspectiva. Vou aguardar com muita expectativa essa conversa. A Chetuco. Isso. Pastor, obrigado. Valeu. Por ter esse tempo de conversa. Aos amigos que nos acompanharam, Deus abençoe, os que verão essa live posteriormente, porque tem sido muito comum as pessoas depois verem a live no YouTube. Esperamos que essa conversa tenha sido frutífera e abençoadora para vocês. Como eu sempre digo, nosso intuito não é criticar ninguém por criticar, pelo contrário, nosso desafio é sempre, como irmãos, sentarmos à mesa e repensarmos dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos limites, o que é possível melhorar da nossa caminhada cristã e do nosso exercício enquanto pensadores da igreja, né, para vivermos da melhor maneira possível e glorificarmos a Deus da melhor maneira possível. Então, esse tem sido nosso desafio, o desafio da editora. Já aproveito aqueles que não leram ainda nenhum livro da editora, comprem algum livro da gente, inclusive do pastor Agostinho, que fez uma obra ali que tem sido bem apreciada no contexto de Angola, que é sobre meditações da família. Compre aí esse livro. Daqui a pouco, já deixo aqui uma novidade, daqui a pouco nós estaremos tendo a nossa livraria virtual, né? Então disponibilizaremos aí, as pessoas poderão comprar livros virtuais da gente. Todos os nossos autores que publicaram fisicamente também poderão vender pela versão digitalizada. E, enfim, estamos aí aguardando novos livros do pastor Agostinho também, né? Já estou à espera, a dissertação do mestrado já está engatilhada para a gente publicar. Está encaminhada. Virão coisas boas. Vai chegar. É isso aí. Vai chegar. Está a ser refinada. Amém. Pastor, abraços. Muito bom. Valeu. Estamos juntos. Obrigado.